Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por esta manhã, nossa EBD, nós estamos ao vivo mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos nesta manhã. E aí, é claro, nós estaremos ministrando a lição número 4, tem como tema a fé salvadora, e baseada no texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Após a leitura, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Eu quero que você esteja orando comigo. Hebreus 11, versículo 6, vai falar: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Feche seus olhos nessa manhã. Peço ao Senhor para falar com você e ore comigo. Senhor Deus Pai, rendemos graças ao Teu santo nome por esta manhã estarmos em Tua presença. Fala aos nossos corações através desta lição, que tem como tema a fé salvadora, a fim, Senhor, de que saiamos daqui abençoados, enriquecidos pela Tua palavra, convencidos pelo Teu Espírito Santo, daquilo que temos que melhorar para agradar-te. Assim oramos em nome de Jesus, já pedindo a Tua bênção para aqueles que estão acompanhando nesse exato momento, daqueles que possivelmente estarão acompanhando depois, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, então, aqui estamos nós para esta lição. Claro, de vez em quando nós vamos ler algum texto bíblico, mas eu quero compartilhar com você acerca da fé salvadora. E eu faço uma pergunta a você: o que é fé salvadora? Você saberia responder o que é fé salvadora? Você está com a sua revista aí, e você vai acompanhar a cada tópico a esta lição. É preciso definir o que é a fé salvadora, pela qual nós somos salvos. É preciso a gente saber sobre isso para responder até algumas perguntas que possam ser feitas a cada um de nós. O vocábulo fé ele está sendo, nesses dias, até banalizado. Nós temos acompanhado, por superstição, às vezes por pensamento positivo. Aí todas as pessoas têm fé, e fé em alguma coisa. Mas o que é fé salvadora? Como alcançar a fé salvadora? E quais são os benefícios que a fé salvadora nos proporciona? Este vai ser o permear dos nossos assuntos. É um assunto doutrinário, doutrina da fé. E eu defino como um conjunto de ensinamentos fundamentais para Deus. Já está lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9. É uma fé que leva-nos à dimensão do crer em Cristo integralmente. O que é fé salvadora? É o primeiro tópico da nossa lição. Crer em Deus. É crer em Deus, crer em Jesus. Não é em crer nas suas boas ações, ou crer que guardar os mandamentos é necessário tão somente para a nossa salvação. Eu quero compartilhar com você que a fé é algo que não é algo que fazemos para conquistar a salvação. Não. A fé salvadora, registrada em Efésios, eu quero ler com você, no capítulo
número 2, como já falamos, 8 e 9, você pode acompanhar o texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui está o apóstolo Paulo falando acerca da fé salvadora, que ela não vem por obras, é por meio da fé, mas é dom de Deus. Aí nós entramos na questão que Paulo declara que as obras humanas nunca podem salvar. E a gente observa que o ativismo religioso das igrejas, de muitas atividades, tem feito alguns pensarem que essas muitas atividades podem levar à salvação por causa do seu trabalho, do seu serviço, da intensidade disso. É a graça de Deus. E é pela graça de Deus que somos salvos. E a graça é o favor merecido. A graça é algo que nós não merecemos, mas é divinamente dado por Deus para a nossa salvação. É claro, vamos pensar que ainda existe um texto em Gálatas que eu quero compartilhar, no capítulo 2, para ficar bem claro aquilo que está sendo Gálatas, versículo 16. Sabendo o homem que não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo pela fé, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nos é que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então a graça salvadora vem por Cristo Jesus, não é por guardarmos o mandamento, não é pelas obras da lei, não é. Como muitos têm imaginado, vivido e até pensado que é assim: olha, eu já estou salvo porque eu trabalho muito. Não. A salvadora, ela nos dá a certeza que estamos agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ela nos dá a certeza de que estamos agradando a Deus. A fé salvadora nos leva a um estilo de vida. A fé salvadora nos dá segurança e nos santifica. A fé salvadora nos leva a entregar a nossa vida integralmente ao Senhor e estar vivendo nele. Portanto, devemos olhar e consumador da nossa fé. Como alcançar essa fé salvadora? Como que a gente alcança a fé salvadora? Será que há alguma porção mágica? Será que alcançamos a salvação ou a fé salvadora de qualquer modo? Não. A fé salvadora, ela é alcançada. Eu quero compartilhar esse texto com você. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Tenha a vida eterna. João 3,16. O que quer dizer com isso? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Aqui está. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente, quando olha para esse versículo, a gente precisa imaginar quantas bênçãos estão contidas nele. Olha, irmão, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos, e muitos ainda estão, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado, sujeitos à condenação divina. Todos precisamos receber a provisão divina.
para sermos perdoados do pecado, para que possamos ser verificados espiritualmente, para sermos feitos nova criatura. Portanto, o que opera a salvação é a graça de Deus, mediante a fé de cada um em nós nele, acreditando no seu sacrifício, acreditando no propósito e na missão do seu sacrifício. É o crer em Jesus, é entregar a sua vida a Ele, depender totalmente dele. Isso é fé salvadora. Crer na salvação por meio de Cristo Jesus nos dá a certeza de que estamos agradando a Ele. É preciso que voluntariamente e individualmente nós o aceitemos como Salvador. Aquele que nele crê. Não são aqueles. É aquele que nele crê, é individual. É aquele que nele crê, é pessoal. Recebemos a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós assim vamos vivendo em Cristo. Crer aqui é pistel. Aquele que crê obedece integralmente. São duas palavras intercambiáveis. Crê e obedece. Aquele que crê obedece. A fé salvadora leva o crer e a obediência. Para João, não crer, aptel, significa não obedecer, não se sujeitar a, ou permanecer na desobediência. Eu pergunto, você crê em Deus com toda essa propriedade? Você crê em Jesus? Você crê que a salvação nele é integralmente para toda a sua vida? Todo o teu ser, em todas as dimensões e áreas da sua vida, você crê que Ele é o Salvador? Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê. Ora, individual. Ora, volto a lembrar a você, pessoal, todo aquele, não aqueles que nele crê, aquele. Aí não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui todo o completo, o Evangelho de Cristo, nesse versículo. Crer aqui é obedecer. E eu pergunto, mais uma vez, você crê em Deus? Então eu creio que você está obedecendo. Eu creio que você está servindo a Ele. Eu creio que a fé salvadora, ela está operando na sua vida e você tem a certeza que você está agradando a Ele em tudo que você faz. Você está agradando a Ele em tudo que você pensa. Você está agradando a Ele em tudo que você fala, em tudo que você crê. Vamos um pouco mais além? Você está agradando a Ele até na roupa que você veste. Sim, você agrada a Ele até nas joias que você... Pense bem nisso. Esse é o nossa escola bíblica dominical. E a temática é a fé salvadora. O que ela é? A fé salvadora. Como alcançar? Essa tem sido a temática da nossa escola bíblica dominical. Vamos lá? Para alcançar a fé salvadora, o que precisamos? Olha, primeira coisa, precisamos crer em Jesus. Precisamos crer. Todo aquele que nele crê. João 3,16. Aquele individual, mas crê. Mas crê segundo as Escrituras. Crê segundo o que ele ensina, o que ele diz, o que ele ordena para ser feito, e não conforme a nossa própria vontade. Aí, como alcançar a salvadora? Crer em Jesus. Você pode crer em Buda, tem gente que crê em Maomé, tem gente que crê na Maria, mas aqui está dizendo crer em Jesus. A fé salvadora, ela pode ser alcançada quando você crer em Jesus. Vamos lá? Vamos andar? João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama
amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Eu quero trazer esse versículo à luz de que precisamos crer, nós cremos em Jesus. Crer como diz as Escrituras. Aqueles no plural. Aqueles, artigo indefinido. Aqueles que têm meus mandamentos. Ó, a Bíblia Sagrada, que ouve a palavra, que vem aos cultos. Aqueles que têm meus mandamentos, mas e os guardam, ele diz: este é o que me ama. Você ama Jesus? Se você ama o mandamento, mas você guarda. E ele complementa: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus quando você guarda, quando você tem e guarda os mandamentos. E ele diz: se você fizer isso, eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus te ama e se manifesta a teu favor com todas as sortes, as regiões celestiais que é aqui que habitamos. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei. Relacionamento, vida recíproca, integração de todas as partes no nosso viver diário. Então é crer segundo o que ele diz, aceitá-lo de modo pessoal e individual, está aqui no singular, aqueles e aquele que me ama. Pergunta: você tem os mandamentos? Você tem os mandamentos? O que ele diz quando aquele que tem meus mandamentos? Talvez você vai dizer para mim: eu tenho a Bíblia, eu tenho dicionários bíblicos. Isso tudo é importante ter, e até diversas Bíblias, diversas versões. Quando você estudar, ler um versículo bíblico que Deus falar ao seu coração, você vai estar ali lendo com várias versões bíblicas, um dicionário, e sim, é ótimo. Mas não é só isso. Aquele que tem os meus mandamentos, ele quer dizer, aquele que tem os meus mandamentos no coração. Ele está falando de ter o mandamento no coração e na mente, guardado. Aquele que tem meu mandamento na boca, na sua vida de testemunho, na vida prática. Ele está dizendo sobre isso. Aquele que tem meus mandamentos no coração, na mente, na sua vida prática, testemunhal para o mundo inteiro. É uma integração de partes que não se quebram. Isso é uma evidência que a fé salvadora está tendo efeito sobre a sua vida, e essa fé salvadora está te levando ao caminho da salvação, mas em Cristo. Não pode ser uma coisa separada. É prática da vida cristã. É uma verdade viva nas nossas vidas diárias. Tem muitos crendo conforme o seu achismo. Presta atenção nisso, conforme os seus próprios sentimentos. Tem gente que está deixando-se levar por opiniões alheias, sentimentos, as minhas emoções. Pense bem, tem muitos que creem, mas não praticam, não dão testemunho, não vivem o que fala e fala o que não vivem. Os que estão assim precisam de libertação, queridos. Precisam de cura da alma, precisam de salvação. Daí tanto anátema, daí tanto anjo pregando outro evangelho, porque querem andar segundo o curso do seu próprio entendimento. Ora, o Senhor tem princípios, ordenanças, mandamentos, dos quais aquele que crê, ele segue, ele obedece. A fé salvadora precisa estar presente em tudo que fazemos, não apenas
naquilo que falamos de nossos lábios. Já disse isso um sábio, o escritor R.C. Sproul. E ainda quero dar continuidade, que precisamos crer em Cristo de modo concreto. Papel indispensável para a fé salvadora é crer em Cristo de modo completo. É uma argumentação de Paulo em Gálatas 3:9. Ele vai falar acerca de Paulo, ele vai falar acerca de Abraão, desculpe, que é chamado crente porque confiou incondicionalmente no Senhor, a despeito da sua situação. O Senhor lhe fez uma promessa. Ele saiu do meio dessa parentela, sua mulher estéril, e foram 14 anos. Crendo em Deus e esperando. Crendo no Senhor e esperando. E chega um momento, Paulo vai argumentar no Novo Testamento, que Abraão, ele recebeu a marca de Deus, que foi a circuncisão. A circuncisão, ele recebe a marca de Deus. E quando ele recebe essa marca, o Senhor vai dizer para ele: eu estou renovando a minha promessa contigo. Ele vai argumentar: Senhor, mas tu fez uma promessa há tanto tempo e até hoje nada. Eliezer, que é meu servo, ele vai substituir. Ele vai ser o meu herdeiro. Você encontra isso no capítulo 3 e 4 de Romanos. A argumentação de Paulo, usando Davi nos primeiros versículos, depois ele usa Abraão, que são tidos como heróis da fé para o povo judeu. E o texto que lemos no princípio fala da galeria dos heróis da fé. E eles foram agraciados e receberam a bênção da fé salvadora. Sim, eles creram, ainda que não visse nada, mas eles creram. Apenas uma disposição do coração de Abraão para crer e se colocar integralmente nas mãos de Deus. Ele é chamado do pai da fé, porque creu incondicionalmente. E nós? Será que a fé salvadora tem operado sobre nossas vidas e as marcas de Cristo está em nós? Está presente no que fazemos? Está presente no que pensamos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso essa obra pode salvá-lo? Tiago vai argumentar isso muito bem. Olha, em Gênesis no capítulo 12, Abraão foi chamado. Em 15, ele foi salvo pela fé, por causa da circuncisão. E em Gênesis 17, ele faz uma aliança que é este sinal. A aliança que temos com o Senhor é no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Foi feita uma aliança de Deus em Cristo, em nós, para que essa fé que cremos nele, como nosso único e suficiente Salvador, opere a salvação em nós. Sim, queridos. E aí, alcançamos essa fé cumprindo os seus mandamentos, fazendo o que ele diz, cumprindo a sua ordenança, seguindo a sua orientação, os princípios divinos, os ensinamentos bíblicos. É o que temos que fazer. Crendo em Cristo de modo concreto, crendo em Cristo do modo correto, crendo em Cristo pela fé, que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas.
Quais as bênçãos que recebemos? Quais as bênçãos que advêm sobre nós? Nessa escola bíblica dominical, nós estamos tratando disso. Como alcançar a fé salvadora? E as graças recebidas através da graça? Qual é? Libertação, querido. Do pecado. O poder do pecado não tem domínio sobre nós. Sim, uma vez aceitando Cristo como Salvador, aqueles que têm o seu mandamento e guardam esse aqui, uma vez cumprindo as suas hernandas, andando nos seus caminhos, uma vez justificados, seremos regenerados, seremos santificados, purificados e por fim glorificados no dia do arrebatamento. Do corpo vai se desfazer e nós subiremos. É um processo em nossas vidas. A bênção que alcançamos é a libertação do pecado que é enviado e do pecado sobre nós, que não mais nos domina. Sim, a bênção da cura de enfermidade e doença, que maravilhosa, mas a libertação de espíritos malignos, como o endemoniado gadareno, como Maria Madalena, que havia 7 espíritos. Pois é a bênção da fé salvadora que opera em nós, a libertação do pecado, a libertação do poder do pecado, dos espíritos malignos que havia em nossas vidas, para nos tornarmos uma habitação do Espírito Santo de Deus, para nos tornarmos nova criatura, aquele que está em Cristo, que permanecer, ficar. Nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida, é um novo caminho, é uma nova proposta de Deus em Cristo para mim, para a sua vida. Mas é preciso ter fé, e a fé salvadora, ela opera milagre, ela nos dá segurança, nos dá certeza e nos leva adiante. E essa fé opera em nosso interior, no nosso coração e meio, e nos faz andar nele segundo o seu curso. Queridos, não é tão difícil entender isso, porque João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 29, já dizia: eis aí, quando ele viu Jesus, eis aí, olha aí, está vendo isso aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. João aponta para ele e diz para o discípulo: esse aí é o que tira todo o pecado do mundo. E às vezes eu acho que alguns de nós até nos esquecemos disso. Acho até que a gente já pensa que não precisamos mais de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E ainda em João, podemos compartilhar outro versículo com o tempo que temos, 8. No versículo 34, está na sua Bíblia, está na sua revista de escola bíblica dominical. Quais as graças que nós recebemos através da fé salvadora? É o nosso terceiro tópico. Qual a graça? Olha, irmão, eu já falei: libertação do poder do pecado, do domínio do pecado, libertação dos espíritos malignos. E a gente tem esse texto no versículo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha, se você comete pecado, você é servo do pecado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Você crê no sacrifício de Cristo? Você crê que Ele é o único, suficiente Salvador? Você quer que essa fé salvadora, que advém de nós, que é pela graça que somos salvos, você crê? Você crê nisso? Então você obedece, então você segue. Porque todo pecado habitual é um pecado reinando em nossas vidas. Talvez tenhamos pecado que está arraigado tanto que fazem parte já, parece uma vestimenta em nós. De todo pecado. Pecado nenhum vai reinar na vida daquele que crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus e pratica o que Ele diz, anda segundo o curso. É um processo que vai nos levar a receber a graça salvadora através de Cristo. Crê no Senhor Jesus. Paulo disse isso para o carcereiro: e será salvo, tu
e a tua cara. A salvação, as bênçãos que nela opera, nos leva a ter certeza, firmeza, segurança de que estamos andando no caminho certo. As Escrituras, ela deixa claro que o servo do Senhor recebe testemunho do Espírito Santo, que no processo da sua conversão, que é a mudança do interior para o exterior, ele diz a nossa posição espiritual. Então é possível que você possa detectar: estou bem? Estou recebendo a graça salvadora? Não estou recebendo? Eu quero te lembrar um texto que está aí, também na sua revista, Romanos 8, 31 a 39, cantado, dito, exemplificado por muitos, mas o que precisamos é ter consciência que isso aqui é verdade. É um cântico de vitória de quem diz assim: Deus é por nós, Deus é por mim, eu sirvo a Ele. Nos momentos bons e ruins, a minha vida é dele, eu entrego a Ele. Eu tenho fé que o Senhor, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Ele diz: que diremos, pois, dessas coisas? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ora, queridos, aquele que tem firmeza e convicção, aqueles que sabem que são de Cristo, entregam a sua vida a Ele, há uma compatibilidade de relacionamento. Queridos, eu quero te lembrar que a fé que é salvadora, ela opera isso como processo em nossas vidas. A fé como salvadora, ela nos diz e nos mostra e nos leva a alcançar a fé salvadora e outorga sobre nós as suas bênçãos. Quem nos separará do amor de Cristo, querido? Tribulação, angústia, que ele vai dizer aqui, ou ainda perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E ele complementa: porque estou certo, irmão, é certeza, aqui é convicção, é fé, que Deus é por nós. E ele vai complementar: porque estou certo, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a fé que todo cristão deve ter. É a fé que opera as bênçãos de Deus sobre nossa vida. É a convicção, queridos. É a firmeza. Ninguém descansa sem pensar nisso. Quero crer, queridos, que a fé salvadora está operando na sua vida. Quero crer que a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Você não está olhando para a direita, não está olhando para a esquerda, mas que você se transformou numa habitação de Cristo, que o Espírito Santo está habitando na sua vida. Creio que a palavra está te justificou. Sim, você aceitou Jesus, está te regenerando, tirando todas as mazelas, o poder do pecado, está te santificando, e agora você é habitação. Sim, eu quero crer nisso, porque isso é um processo, até chegarmos a este fim. Eu sou a habitação de Deus, do Espírito Santo de Deus, Ele habita ricamente em mim. E eu repito esse texto que há dias atrás comentamos em Efésios, capítulo 3, no versículo 14 em diante. Nós chegamos a falar sobre isso, a oração de Paulo pela igreja de Éfeso,
Ele chega a falar ali, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderem perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, para que sejais cheios de Deus. Queridos, nós somos habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós, fazendo uma obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a oração de Paulo pela igreja de Éfeso é para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que estejam nele arraigados e fundamentados. Queridos, isso é especial na sua vida. A palavra, ela te conduz, porque conhecereis a verdade. Jesus é a verdade, e a verdade te libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres e seguirá o curso que o Senhor tem para a sua vida. É claro, queridos, tem uma curiosidade para você. Por que Deus nos salva apenas pela fé? Porque a salvação é operada mediante a fé. Por que a graça? Porque a fé ele serva do esforço humano. Porque a fé não é obra que façamos, a fé exalta o que Deus faz e fez e está fazendo por nós. A fé admite que não conseguirmos obedecer à lei, nem corresponder ao padrão de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Então, eu quero dizer para você que a fé, ela é baseada no nosso relacionamento com Deus. Não veio em fazer as coisas de Deus, não. Ele está falando de estar arraigado. Paulo falou de estar preso nele, ligado a ele como uma aliança. Uma aliança de fé, uma aliança de amor, uma aliança de sangue derramado por Cristo, para que compreendamos, para que guardemos em nosso coração o Espírito Santo habita em você. Precisamos ser habitação plena dele, e o Espírito Santo a nos conduzir à verdade, a nos lembrar os ensinos de Deus. Ser a habitação de Deus é ter a sua palavra em nós e operada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Queridos, são as bênçãos que advêm e que recebemos através da fé salvadora. Talvez ela nos conduz a um triunfo. A fé salvadora, ela nos leva um pouco mais além daquilo que falamos ou pensamos, e às vezes nós não atentamos para isso. Eu quero ainda compartilhar com você um texto que está no livro de Efésios, continuando ele, agora no capítulo 1, no versículo 13, 14, que vai dizer: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, sendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Paulo está falando das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, ele como cabeça de igreja. Ele está falando nisso aqui, que somos para louvor da sua glória, a honra do seu nome. E ele está dizendo: em quem também vós estáis. A gente vive, a gente depende dele. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. E eu quero concluir essa escola bíblica dominical relembrando a você
Você precisa saber falar sobre isso, o que é a fé salvadora. Queridos, é a plena confiança em Deus. A fé salvadora é a plena confiança em Deus a distante do que você passa, do que você vive. Integralmente você é Deus. Agora me diga, como alcançar essa salvação? Você precisa crer nele, mas não crer ao seu modo, crer segundo os seus princípios, seus ensinos, seus mandamentos. Aquele que tem o meu mandamento é o que me ama. Deus amou muito a maneira para todo aquele que nele crê, crendo em Cristo como único supremo Salvador, mas crendo ao modo dele, seguindo as suas orientações, crer como dizem as Escrituras, não conforme os nossos próprios conceitos. E ainda, quais as bênçãos que você recebe? Libertação aí do pecado. O pecado não tem domínio sobre você, não tem. O poder do pecado, os espíritos, tudo foi liberto. Mas você tem que viver essa nova vida em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A graça salvadora nos liberta do poder das trevas e nos transporta para o seu reino de amor, para a sua maravilhosa luz. Missão e firmeza, estamos no caminho certo e somos a habitação de Cristo. Ela elimina qualquer esforço nosso, ela elimina e ela baseia o nosso relacionamento com Deus em espírito e em verdade. Que Deus possa nos abençoar e fazer os agradecimentos a você que nos ouve, você que nos acompanha, até mesmo a você que depois vai fazer isso, por falta de tempo algum a fazer. Quero abençoar a vida na congregação de Pedrinhos, com seus aspirantes. Estivemos juntos nessa manhã, tratando de alguns assuntos importantes da igreja, aos presbíteros, que têm nos dado suporte, a junta diaconal, a você, grupo de adultos, jovens, adolescentes, equipe de louvor, você do grupo de família, que Deus possa nos abençoar ricamente. Quero já dizer, para você não esquecer, às 18 horas estaremos transmitindo aqui do templo o culto da noite. Teremos o louvor, a mensagem e o encerramento. E que Deus possa abençoar a nossa vida. Nesta manhã, feche seus olhos. Agradeça a Deus. Feche seus olhos comigo. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Queremos render graças ao Teu nome, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos, ó Senhor, a encontrar ou redescobrir o caminho da salvação, da fé salvadora. Ajuda, Senhor, a ajustar a nossa vida segundo os Teus ensinamentos e não o nosso. Ensina-nos a renunciar, a abnegar-se, a abandonar tudo por amor do Teu nome, compreender a Tua missão e propósito sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver a fé salvadora, que ela opere em nós para a salvação. Dá nesta manhã, por tudo, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Daqui a pouquinho estamos de volta. Fale para outras pessoas, repasse essas informações e ainda acompanhe no culto à noite a partir das 18 horas. Chame a sua família, reúne, faça outros contatos para que possamos juntos receber de Deus. Obrigado a todos, Deus abençoe. Tenha um bom domingo em família, em nome de Jesus. Graças.